No vídeo anterior, eu mostrei para vocês alguns dos meus hotéis inesquecíveis mundo afora. E agora a lista vai ficar completa com este novo vídeo, a parte 2. Estão preparados? Um palácio de cristal no coração de Nova York. Seria impossível eu me esquecer da minha estada no Baccarat Hotel New York, o primeiro hotel da marca de cristais francesa Baccarat, que existe há mais de 250 anos. O lugar parece o cenário de um filme de Hollywood. Na decoração das áreas comuns e dos quartos, eles usaram mais de 15 mil peças de cristal Baccarat. E um detalhe, todas esculpidas à mão. É tão chique que até o copo do lado da pia é de cristal. Eu tenho coragem de colocar minha escova aqui dentro, né? Gente, que hotel! E já que estamos falando de um hotel monumental, aqui vai um outro hotel que é monumental até no nome. O Monumental Palace, na cidade do Porto, em Portugal, que ocupa este prédio em estilo neogótico de 1925. Esse é um dos vídeos mais recentes aqui do Carioca no Mundo e eu estou impactado até hoje por saber que o Porto tem um produto hoteleiro tão bom. Que vontade de rever esse e todos os outros hotéis dessa lista. E isso me faz lembrar o The Siam, em Bangkok, na Tailândia, um oásis urbano com apenas 39 suítes e vilas, onde absolutamente tudo é de um extremo bom gosto, desde os jardins até a decoração dos ambientes internos. Tanto que ele é frequentado até pela família real da Tailândia. Já pensou? E olha onde eu me hospedei. Bom, essa aqui é a varanda da minha vila, com uma piscina privativa. Esse daqui é o meu quarto. E tem mais. Subindo por essas escadas, eu tenho um terraço com vista para o rio e para a piscina do hotel. O The Siam ainda tem uma coleção de obras de arte e objetos antigos que é simplesmente admirável. Esse é um dos meus hotéis favoritos no mundo. Agora, se você estiver indo para Bangkok e quiser um hotel no meio do burburinho da cidade mais visitada do mundo, o seu lugar é o Park Hyatt Bangkok, neste arrojado prédio curvilíneo com piscina com borda infinita e uma super vista para a capital tailandesa. Por dentro, o destaque vai para as centenas de obras de arte contemporânea do hotel. E esses bares lindos, teve até uma apresentação especial. Hora de ir pra praia. Quando a gente fala de luxo, muitas vezes o que vem à cabeça são lugares sofisticados, mas o luxo também pode ser a simplicidade. E nesse sentido, a pequena ilha de Phan Jov, na Tanzânia, é um luxo só. São apenas 6 cabanas rústicas, mas cheias de charme. Aqui você fica desligado do mundo, não tem nem internet. É como se você estivesse numa ilha deserta. E olha o tipo de experiência que o hotel prepara para os hóspedes. Eu achava que era brincadeira, mas a gente realmente vai almoçar nessa ilha. Temos cerca de 1 hora para almoçar, curtir esse lugar, daqui a pouco a ilha desaparece. Bem-vindos a Phu Phu Island.
Ah, Fanjove. Falando em praia, eu não poderia deixar de incluir na minha lista de hotéis inesquecíveis o Bill&Cool em Mykonos, na Grécia, que eu frequento desde que ele foi inaugurado, há mais de 10 anos. Por fora é uma construção tipicamente grega, mas por dentro o design é discreto e atemporal. E a vista para o mar Egeu é fabulosa, sem falar nesse pôr do sol na área da piscina. Parece obra dos deuses, né? Da Grécia para o Marrocos, na região de Ouarzazate, nas portas do deserto do Saara, onde fica o Dar Arlan, La Maison de Rêve, que eu infelizmente não filmei quando estive lá. A arquitetura de cidadela do hotel transporta os hóspedes para um mundo de sonhos. Cada refeição acontece em um cenário diferente, montado especialmente para a ocasião, como uma mesa posta nos jardins da propriedade ou um piquenique no meio dos canyons. É tudo surpreendente. Outro hotel inesquecível no Marrocos é o Royal Mansour, em Marrakech. Ele é composto por riades particulares, cada um com 3 andares, pátio interno com jardim e fonte e um terraço com piscina. As áreas comuns do Royal Mansour parecem um palácio, e não é para menos, afinal o hotel pertence à família real do Marrocos. É impressionante. Vocês sabem que eu adoro uns bons drinks, né? E um hotel que tem um dos bares mais extraordinários que eu já vi é o Tivoli, Avenida Liberdade, em Lisboa. Olha isso! O Sky é a céu aberto e bomba durante o verão, com essa vista imperdível da capital portuguesa, com o Rio Tejo ao fundo. Foi aqui que eu fiz o meu primeiro encontro com os seguidores do Carioca no Mundo. Uma lembrança sempre deliciosa. Sem falar que o Tivoli é um dos hotéis mais tradicionais de Lisboa. Na última vez que eu fiquei lá, tinha uma telefonista que ligava para me acordar de manhã e, ao se despedir, ela dizia: "Tenha um dia feliz". Não é mágico isso? Na minha viagem à Namíbia, eu fiquei em 2 lodges que merecem destaque. O Sorry Sorries, na região de Damaraland, com vista para o Monte Brandberg, a montanha mais alta do país, é totalmente integrado à natureza. As 9 vilas foram construídas com materiais sustentáveis e com muita elegância, bom gosto e originalidade. Já o Ruanib Skeleton Coast Camp é composto por tendas espetaculares e super confortáveis, de onde a gente pode ver animais como essas girafas que vieram me recepcionar. O hotel organiza um avião privativo e leva os hóspedes para sobrevoar a costa do Oceano Atlântico, onde o mar encontra o deserto. Coisa de filme. Agora, falando de África, o melhor país para você fazer um safari é Botsuana. Eu recomendo 2 camps operados pela Wilderness Safaris no coração do delta do rio Okavango. O primeiro é o Mombo Camp, onde você se hospeda nessas tendas lindas, super confortáveis e circula pelas áreas sociais por essas passarelas de madeira, podendo encontrar um animal selvagem no meio do caminho. E olha a mesa de jantar ao ar livre que eles preparam. O segundo é o Vumbura Plains, com design mais contemporâneo e serviço igualmente primoroso. A minha tenda era super espaçosa e tinha até uma piscina privativa no deck. Os 2 camps organizam safaris fotográficos em carros abertos, onde eu vi girafas, elefantes, hipopótamos e cenas dignas de National Geographic, como esse bando de leões comendo um búfalo e até mesmo um leopardo tentando caçar um porco-espinho. Se você, como eu, é fã de aviões,
este hotel é obrigatório. Estou falando do Hotel TWA, que funciona no antigo terminal da extinta companhia aérea americana TWA no aeroporto JFK em Nova York. Tudo aqui é um tributo à aviação dos anos 60 e 70, época de ouro da TWA. Em termos de acomodações, o hotel até que é razoavelmente simples, mas que tal essa vista do quarto? E essa piscina? Eu nunca tinha visto nada igual. O TWA tem ainda um bar que funciona dentro de um antigo Constellation da companhia aérea, onde eu pedi, é claro, uma mimosa. Cheers! O vídeo de hotel mais recente do Carioca no Mundo, que já virou um dos meus favoritos. O Belmont Capjoluca, na ilha de Anguilla, no Caribe. Esse lugar é um paraíso, com seu mar azul turquesa, tranquilo e de água quentinha. O hotel ocupa toda essa praia de areias brancas. Não dá nem vontade de ir embora de um lugar desses, né? E aqui vai o melhor hotel de Hong Kong, o Upper House, com suas linhas retas, elegantes e discretas. Tudo muito clean e muito bonito. Sem falar nessa vista para a Baía de Hong Kong, né? Um privilégio numa cidade com tantos arranha-céus disputando espaço. Na minha suíte, eu parecia criança brincando com o controle remoto das cortinas. Mas inesquecível mesmo é esse banheiro cinematográfico. Olha essa banheira! Um hotel que foi eleito o melhor hotel da Europa não poderia ficar de fora, né? O La Réserve, a poucos passos da Avenida Champs-Élysées, em Paris, ocupa um prédio de 1856 que pertenceu a um meio-irmão do imperador Napoleão III. A decoração é a de uma tradicional mansão parisiense, com muitos tons de vermelho dourado e verde marrom. A minha suíte de 80 metros quadrados, chamada Suíte Eiffel, era um espetáculo, com esse banheiro todo revestido em mármore italiano. E vamos relembrar a vista da minha varanda? Grand Palais, Tour Eiffel, sol em Paris. Não preciso mais nada, né? Na cidade do Cabo, na África do Sul, tem um hotel que é muito especial para mim. O Cape Race, onde eu sempre tive experiências excelentes, não só no que se refere às acomodações, como também no que diz respeito ao serviço. Lá tem uma concierge sensacional chamada Shiba, que é personagem de um famoso vídeo meu sobre hospitalidade. É sempre tão bom rever a Shiba. Ainda em Cape Town, eu destaco o moderníssimo The Silo, construído a partir da estrutura de antigos silos de armazenamento dos anos 1920. E olha essa suíte, e essas janelas, e esse banheiro, e essa vista. Não tem como esquecer um lugar desses, né? Chegamos ao final da minha lista de hotéis inesquecíveis com aquele que não poderia faltar de jeito nenhum. O Copacabana Palace, na minha cidade, o Rio de Janeiro. Que orgulho de viver num lugar que tem um hotel tão bonito e tão especial como o Copa. Para vocês terem uma ideia, eu vou ao Copacabana Palace quase todos os dias. Eu faço academia lá. E também combino com os meus amigos e clientes de almoçar ou jantar no hotel. E tem mais, eu sempre esbarro com seguidores do Carioca no Mundo no Copa, sinal de que vocês também têm muito bom gosto. E antes de me despedir, um lembrete. O link para os vídeos de todos esses hotéis que eu falei estão aqui na descrição do vídeo. É só ir lá e clicar. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!